Vejamos então com a interpretação geométrica do valor numérico da derivada. Então, destaco que só existe uma interpretação geométrica ou física, como já falamos em um outro vídeo, para o valor numérico da derivada. Então, vejamos isso. Já que dy dx, que é um dos símbolos para a derivada, que é a mesma coisa que f' de x, que também é a mesma coisa que y', é o limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, e que isto é a mesma coisa que o limite, quando ΔX tende a zero, de ΔY sobre ΔX. Então, vejamos aqui um gráfico de uma função genérica, y igual a f de x, e agora é este valor desta derivada tomado num ponto x igual a x0. Então, se eu quero o valor numérico da derivada no ponto, então eu devo escrever f' de x0 igual ao limite, quando ΔX tende a zero, de f de x0 mais ΔX menos f de x0 dividido por ΔX. E isso vai continuar sendo o limite, quando ΔX tende a zero, de ΔY sobre ΔX, só que agora ΔY tomado na vizinhança de x igual a x0 e y igual a y0. Muito bem, então vamos novamente fazer um zoom aqui nesse pedaço. Aqui tenho a função, aqui tenho o ponto x igual a x0, aqui o ponto x0 mais ΔX, consequentemente, aqui terei ΔY. Muito bem, então, exagerando um pouco mais, eu teria alguma coisa desse tipo. Aqui o ponto x0, aqui x0 mais ΔX. Aqui ΔX, aqui ΔY. Então, desta forma, com ΔY e ΔX quaisquer, ou seja, sem me preocupar ainda com o fato de ΔX tender a zero, então eu tenho o quociente ΔY sobre ΔX como o coeficiente angular da reta secante a essa curva. Lembrando que a tangente, quando eu tenho uma reta, o coeficiente angular desta reta é a tangente do ângulo formado por esta reta e o eixo do x, e a direção positiva do eixo do x, então tangente de alfa é igual a m, onde m é o coeficiente angular dessa reta,
tomando esta reta, por exemplo, como y igual a mx mais b. Então, este m, que é o coeficiente de x na equação de uma reta, ele é o coeficiente angular, é conhecido como coeficiente angular da reta. E este m nada mais é do que a tangente do ângulo alfa, formado entre a reta e a direção positiva do eixo do x. Muito bem. Então, observe que quando ΔY tender a zero, vamos exagerar ainda mais aqui. Aqui eu tenho o ponto de coordenadas x0, y0. Aqui o ponto de coordenadas x0 mais ΔX, y0 mais ΔY. Então, quando ΔX tender a zero, então, quando ΔX tende para zero, então observe que este ponto começa a se deslocar na direção deste ponto, x0, y0. Então, a reta secante, ela vai tendendo a ser tangente à curva. Certo? Então, a reta secante tende para tangente. Então, o que significa f' de x0? Qual é o significado? Qual é a interpretação geométrica? Ora, f' de x0, que é o valor numérico, da derivada no ponto, então, ele significa, o significado dele é o coeficiente angular agora da reta tangente à curva, y igual a f de x no ponto x igual a x0, y igual a y0.